Bom dia, olá, segunda série, tudo bem? Professora Ana está aqui com vocês, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre a introdução aí ao nosso conteúdo do terceiro bimestre, tá? Onde nós falaremos então aí sobre equilíbrio químico, tá? Como eu já lhes falei, a questão de equilíbrio químico, ela foi mais discutida, né? Foi mais comentada, foi mais aprofundada também a partir do momento em que houve, né, o experimento realizado aí por Fritz Haber, onde ele conseguiu fazer a fixação do nitrogênio e do oxigênio, do nitrogênio e do nitrogênio gasoso, do nitrogênio e hidrogênio, perdão, gasosos da atmosfera, né, a partir do ar atmosférico. Então, a partir do momento que ele conseguiu retirar do próprio ar atmosférico as substâncias capazes de produzir a amônia, né, então isso houve ali um grande salto, uma grande evolução aí nos estudos da química, tá? Tanto para a fabricação de explosivos, né, de material bélico, assim como para a produção de fertilizantes, produção de alimentos. Então, isso o tornou muito famoso. Também já lhes disse que ele recebeu um prêmio Nobel de Química, porém, isso gerou uma certa indignação, né, na comunidade científica, onde em alguns momentos ele foi taxado, inclusive, como criminoso de guerra, né? Mas, enfim, o que tem a ver tudo isso com a questão de equilíbrio químico, né? Nós já vamos chegar aqui daqui a pouquinho falando sobre a produção da amônia, tá? A produção da amônia é que é o nosso foco em relação a tudo isso aqui. Na sequência, inclusive aí no material de vocês, está bem explícito também ali no início do conteúdo, né? Onde um segundo cientista também bastante importante aí na história da química, né? Mas também muito conhecido pelo nome que acabou levando, pela fama que acabou levando em relação ao mau uso, digamos assim, de sua inteligência, né? Onde ele patenteou o processo, né, do Fritz Haber. Ele aperfeiçoou esse processo, né? E ele conseguiu obter muito lucro em relação a isso, a produção da amônia pelo oxigênio, pelo ar atmosférico, né? Pelo nitrogênio e hidrogênio do ar atmosférico. Ele foi presidente do complexo químico durante muito tempo no regime nazista, tá? Então, toda aquela situação onde envolvia câmaras de concentração, onde era utilizado ácido cianídrico para envenenar, né, as pessoas, onde era utilizado né, as câmaras de gás, então que vocês estudam também na parte de história, tudo isso, todo esse processo aí estava ocorrendo em uma época onde esses cientistas estavam desenvolvendo esses seus trabalhos, né, assim, digamos, em torno do equilíbrio químico, em torno da produção, do desenvolvimento aí de produtos em laboratório, certo? Então, também era outro cientista que foi considerado aí, em algumas situações, até um grande criminoso, ok? Como lhes falei, a questão de equilíbrio químico, então, qual é a relação dela com toda essa história, né? Então, houve, a partir deste momento, a fixação do nitrogênio e do hidrogênio do ar atmosférico, formando-se, né, produzindo-se a amônia, tá? E passou-se a desenvolver esse processo que inclusive, é utilizado até hoje, né?
Ele é considerado uma das maiores invenções do século XX, tá? O processo de fixação, então aí de produção da amônia é uma das maiores invenções do século XX até hoje considerada, né? Houve grande empenho de todos os químicos em relação a isso. A produção mundial de amônia provém dessa síntese, né? E ela ocorre pela manutenção do sistema em equilíbrio entre gases. Opa, aí já começamos a falar sobre o nosso grande foco aqui nessa situação, equilíbrio químico. Vocês estão percebendo que aqui nós temos uma setinha dupla, né? Uma dupla seta, uma para cada sentido aqui na reação química. O que isso significa? Significa que nós temos uma reação reversível, tá? Então, assim como ela ocorre na formação do produto, ela também pode ser reversa, né? Ela é reversível e ela se decompõe formando novamente os reagentes, certo? Então, você tem a situação da formação, ocorre, forma a amônia. Em um certo momento, ela reverte e forma novamente os produtos, os reagentes. Reagente para produto, produto para reagente. Ok? Então, uma reação reversível. Quando essas reações são reversíveis, né? Se pega lá, por exemplo, o processo de produção da água, né? A água, nós temos lá H2 mais O2 formando H2O. Também é um processo reversível, tá? Onde em algum momento, assim como nesta reação aqui, em algum momento vai se tornar tão comum a ocorrência, a formação e o retorno, né? O vai e vem que ocorre aqui nesta reação, vai se tornar tão comum que elas vão adquirir uma espécie de equilíbrio. E aí vai ser como se não houvesse mais reação. Elas estacionam, né? Então, quero que vocês vejam aí no material de vocês. Acredito que vocês já estejam com o material, né? Se não estiverem, até a próxima segunda-feira aí a gente já volta a conversar sobre isso e voltamos aí na apostila, se for o caso. Que grife aí no material, na página 6, né? O trecho que destaca como o processo de fabricação da amônia interferiu nos campos de batalha durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, como eu já vim falando desde o início, né? Toda essa interferência ocorreu de duas formas ali. Uma forma bem digna, que seria a produção de alimentos, e outra não tanto, que seria a produção de armamentos, tá? Então, deem uma olhadinha ali no texto, ali na página 6, e destaquem esse trecho aí, por favor. Ok? Então, como lhes disse, né, o que é o estado de equilíbrio, né? Estado de equilíbrio é o momento em que a reação que ocorre na formação do produto e na decomposição de volta para os reagentes, ela se torna tão comum que ela vai e se desmancha e volta ao reagente, forma produto novamente e volta para reagente, torna tão comum que entra num estado de equilíbrio dinâmico. Então, é um momento que é como se não houvesse mais reação, ela ocorre tão espontaneamente, né, que ela permanece em equilíbrio, tá? Então, isso só ocorre, né, essa dinâmica entre reagentes e produtos, ela só ocorre em reações reversíveis, em reações que pode se ocorrer no sentido direto, ou seja, né, da formação do produto da esquerda para a direita, como pode ocorrer no sentido inverso, ou seja, na decomposição do produto novamente voltando a ser reagente, tá? Aqui, só para finalizar aqui, nós temos
uma situação, no caso, que mostra, então, como seria, né, graficamente, como seria esse estado de equilíbrio, tá? Vejam bem, este primeiro gráfico aqui, ele está falando sobre a questão entre velocidade e tempo. Ele está representando velocidade e tempo. No momento do início da reação, né, digamos que aqui no momento inicial, onde começou a ocorrer a reação, a velocidade da reação ela está lá em cima, porque ela começou a todo vapor, né, da reação direta, ou seja, da formação do produto. Já da reação inversa, né, é como se nós pensássemos assim, ó, você tem lá o teu N2, né, e o teu mais o teu H2, formando lá a amônia, né. No primeiro momento, você só tem isso, você só tem produto, você só tem reagente, né, desculpa, só tem reagente. Por isso que a velocidade da reação inversa está lá no zero, ó, enquanto que a da reação direta está lá em cima, né? Porque você não tem ainda a formação da decomposição, a reação inversa não está acontecendo ainda. Ela só vai acontecer depois de um determinado tempo, onde já houve, né, a formação de produto, pelo menos, tá? Então, esse primeiro gráfico, ele mostra, né, o gráfico indicando a velocidade e o tempo e o momento em que eles entram em equilíbrio, onde a partir daqui no gráfico se representaria então o momento que as partículas estão em equilíbrio e se formando e se decompondo ao mesmo tempo, na mesma velocidade, tá? O segundo gráfico aqui, deixa eu aumentá-lo aqui um pouquinho. O segundo gráfico, ele já mostra a concentração e o tempo. Então, é a mesma questão, ó. No tempo inicial aqui, ó, aqui nós tínhamos zero de produto, ó, o produto indicado aqui pelo A, tá? E os nossos reagentes estavam lá em cima. A concentração de reagentes é grande, porque você tem os dois iniciais ali, ó, o H2, por exemplo, né? E o N2. São os que você tem, eles estão lá em cima, concentração alta, tá? A partir do momento que começa a ocorrer a reação, né? Só corrigir aqui. A partir do momento que começa a ocorrer a reação para a formação do NH3, que é o produto, né? O produto, então, que estava aqui em zero, que não tinha nada, né? Ele começa a se formar. E aí vai ocorrer o momento em que a formação, né? A formação que é aqui que é indicada aqui pela linha vermelha, né? A formação e a decomposição estão iguais, estão agindo, acontecendo, né? Na mesma velocidade. E aí não ocorre mais nenhuma alteração, a menos que você vá lá e provoque alguma alteração, que é isso também que nós vamos estudar aí no decorrer dos dias, ok? Então, espero que vocês tenham pego por hoje, né, a questão de equilíbrio químico a que nós estamos nos referindo, tá? E aí, na semana seguinte, nós continuaremos, então, com os nossos estudos em relação a isso, ok? Então, por hoje é isso. Bom final de semana e até a próxima aula.